Sejam bem-vindos todas e todas a mais um módulo do curso Filosofia da Praxis Global, hoje dando início aos estudos sobre o importante historiador e marxista brasileiro, Jacob Gorender, e para nos apresentar um pouco da sua vida, obra e pensamento, né, trazendo aí os elementos para a gente pensar a Revolução Brasileira a partir da sua principal obra, de uma das suas principais obras, né, Escravismo Colonial. Temos hoje aqui como convidado para contribuir conosco o professor Denis Oliveira, que é professor livre-docente em jornalismo, informação e sociedade pela ECA, USP, pós-graduação em comunicação social pela Universidade de São Paulo e mestrado e doutorado em ciências da comunicação também pela Universidade de São Paulo, onde também atua como professor, né, de regime de dedicação integral, e tem experiência na área de comunicação, com ênfase em comunicação popular, atuando principalmente nos temas comunicação e cultura, processos mediáticos e culturais, comunicação e recepção, processos mediáticos e jornalismo, mídia e racismo, e integração na América Latina. Além disso, é coordenador do CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, vice-líder do AlterJó, Grupo de Pesquisa de Jornalismo Alternativo e Popular, e membro do NEIB, Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro, todos na Universidade de São Paulo. É professor também do Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política, da EAC-USP, e do Programa de Pós-Graduação em Integração Latino-Americana, também da USP. E, além disso, coordenador do GT Epistemologias Decoloniais, Territorialidades e Cultura do Claxo. Então, professor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui para trazer os elementos aí para a gente começar a pensar, né, a partir das contribuições do Jacob Gorender. Então, fica à vontade e aí para trazer, né, termos esse tempo com você. Bom, obrigado pelo convite, boa noite a todas e todos e todes. Eu queria, primeiramente, né, novamente, reforçar aí meu agradecimento de estar aqui dialogando com vocês para esse debate importante. Eu tive a oportunidade de participar do relançamento dessa obra, O Escravismo Colonial, que foi, deixa eu só ver aqui rapidinho, ela foi relançada no ano de 2010, né? Essa edição da editora Perseu Abramo. A primeira edição ela foi editada pela editora Ática, e a editora Ática ela pertence ao Grupo Abril, né? Pertenceu ao Grupo Abril, e então, por uma política interna da editora, ela resolveu não reeditar nenhuma obra que não fosse didática, né? De uso didático. A opção, né, da editora Ática e todas as editoras do Grupo Abril, pela Scipione, né, tudo isso era se concentrar na produção de livros didáticos. E nós tivemos a possibilidade de recuperar, né, os direitos autorais, né, no livro do Gorender. Ele estava vivo ainda, não estava muito doente, mas estava vivo, recuperou, eles estavam, né, devolvendo esses direitos autorais. E aí, pela Perseu Abramo, a gente conseguiu reeditar essa obra, né, e fizemos um lançamento na ECA, em 2010, né, numa mesa muito interessante. Estava presente o Alípio Freire e o Mário Maestre, né? O Alípio Freire, infelizmente, já faleceu, que eram contemporâneos aí do Gorender, né? Um debate muito legal. O Gorender estava muito doente, não pôde participar, ele mandou um vídeo gravado, e foi um debate muito interessante que nós realizamos sobre esta obra. Eu considero, né, apesar, né, das várias polêmicas que cercam, né, essa produção do Gorender, ela é muito interessante porque ela apresenta aí uma possibilidade, né, uma proposta de análise com base nos preceitos marxianos, né, da história do Brasil, da formação do Brasil. Inclusive, a partir, né, desse lugar que ele estabelece como ponto de partida, né, para o olhar da formação histórica brasileira, é que ele vai estabelecer até algumas polêmicas, né, com outros pensadores importantes do Brasil, o próprio Caio Prado Júnior, o Nelson Werneck Sodré, o Darcy Ribeiro, né, e tem uma polêmica grande que ele tem com o Ciro Flammarion, né. O Ciro Flammarion até lança um livro exclusivamente para polemizar com o Gorender, né. Então, um debate muito interessante.
mas aí mostra que nós temos aí uma literatura rica, né, para pensar o Brasil, né, para discutir o Brasil a partir desses paradigmas aí do pensamento marxista. Então, na minha proposta da nossa conversa sobre Borender, né, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autor e, fundamentalmente, né, os princípios epistemológicos, né, que ele vai apontar ou vai definir para a construção da sua proposta dessa obra, do escravismo colonial. Né? E na semana que vem, na nossa próxima aula, a gente vai falar exclusivamente mais sobre as categorias, os elementos centrais dessa obra e também os desdobramentos, né, que ela apresenta aí para nós pensarmos a temática do escravismo, né, dessa formação do escravismo no Brasil. Tá? Então, eu queria também dizer, né, que essa discussão do Gorender, ela, para mim, particularmente, foi muito importante, porque eu pesquiso muito a questão das relações raciais no Brasil. Eu lancei recentemente, inclusive, esse livro, acho que todos já viram, né, chamado Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, no qual eu tento, minha proposta justamente é pensar o racismo estrutural no Brasil a partir dos fundamentos do pensamento marxista e alguns conceitos, algumas ideias, né, do Gorender, elas para mim foram muito importantes, né? Eu trabalhei mais com Clóvis Moura, né? Mas muitas coisas, né, que o Gorender apresenta nessa obra, particularmente do escravismo colonial, para mim foram muito importantes para poder compreender como é que foi se dando a formação histórica do Brasil. Então, sem mais delongas, eu tenho uma apresentação aqui. Então, falando um pouquinho sobre o autor, né? Então, o Jacob Gorender, né, baiano, nasceu em Salvador, né, em 1923 e morreu há 8 anos atrás, né, em 2013. Exatamente, foi domingo, né, ele fez 8 anos, né, do seu falecimento. Ele foi historiador, cientista social, foi filho de um judeu ucraniano chamado Nathan Gorender, socialista e sionista. Né? Gorender viveu sua infância em Salvador, dos Cortiços, estudou ginásio preparatório do ginásio da Bahia, né? E depois ingressou na Faculdade de Direito. Ele militou no PCB, né? Foi um importante dirigente do PCB, né? Foi intelectual. E isso é importante, quero destacar isso, né? Que o Gorender não é só intelectual, mas também um militante, né? Intelectual orgânico, intelectual público, tem essa articulação do pensamento intelectual dele com a militância política. E aí, então, os trabalhos, né, mais importantes, a Burguesia Brasileira, 81, Combate nas Trevas, e a principal obra foi O Escravismo Colonial, de 78, né, porque ele vai superar o debate sobre o caráter do passado do Brasil, feudalismo versus capitalismo. Essa grande questão, que inclusive está presente na obra do próprio Nelson Werneck Sodré. Né, alguns autores trabalham com a ideia de um capitalismo escravista e outros que houve um feudalismo no Brasil naquele período. Vai polemizar com ambas concepções. Né? Então, nessa obra, ele apresenta uma teoria para a compreensão da história colonial imperial brasileira, baseado na apresentação de um modo de produção historicamente novo, né, o chamado escravismo colonial. Então, essa é a grande contribuição do Gorender. Né? Ele vai propor que o Brasil tinha um modo de produção original, né, que vai chamar de escravismo colonial, e nessa obra que ele vai discutir isso. Né? E ele foi escrito isso, né, quando estava preso, né, no presídio de Tiradentes, né? E nessa prisão, né, então foi que ele escreveu aí essa obra clássica. O Gorender, ele rompeu com o PCB, né, nos anos 70, no livro Combate nas Trevas, inclusive, é um livro muito interessante. Ele fala são histórias da repressão política no Brasil durante o regime militar, né? Ele conta histórias dos vários grupos guerrilheiros que combatiam o regime militar, né? E como é que se organizavam. Boa parte deles saíram do PCB, né? O PCB adotou em 64 uma tática que, segundo ele, uma tática reformista, né? Uma tática defensiva, né? Na visão do Gorender e de vários outros dirigentes, né, comunistas. E, inclusive, por conta disso, né, muitos consideram que, por conta disso, que houve o golpe, né, uma derrota por conta dessa análise equivocada, né, de parte da direção do PCB. Ele rompe o PCB e ingressa no partido chamado PCBR, né, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que vai partir também para ações de guerrilha urbana contra a ditadura militar. E ele é preso, torturado.
E esse livro, Combate nas Trevas, é um livro que é muito interessante, né? Mostra o que foi, de fato, a violência da ditadura militar, né? Então, nesse momento que se fala muito, aí alguns incautos falam em volta do AI-5, em volta do regime militar, né? Esse livro do Gorender mostra o que foi, o que significou a ditadura, né? O que foi a ditadura, né? E ali ele conta sem rodeios, né? O que foram as sevícias, as torturas, né? As prisões, a violência de Estado contra os vários militantes dos partidos aí, das organizações que combatiam o regime, né? Ele inclusive, né? PSBR inclusive. Tá? Então uma obra também que eu recomendo, não vou discutir aqui, né? Que não é o tema da nossa conversa, mas eu recomendo também Combate nas Trevas, né? Do Gorender. Tá, as duas obras assim que eu queria destacar, né, em relação a essa questão do escravismo, essas vamos discutir, né, essas duas aulas, né, fundamentalmente o escravismo colonial, mas eu queria também destacar, né, também indicar a obra A Escravidão Reabilitada, tá, que é quase uma continuidade dessa do escravismo colonial, no qual ele vai discutir a transição, né, do escravismo para o capitalismo, né, o fim da escravidão, né, como é que então, as bases do capitalismo foram constituídas a partir desse sistema. Né? Tem uma obra bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho dela na próxima conversa nossa. Entrando um pouco, né, como eu comentei com vocês, na discussão das bases epistêmicas, né, dessa obra do Gorender, né, e do pensamento dele, na verdade. O Gorender, como um pensador marxista, ele vai dar enfoque no modo de produção. Né? Então, ele vai apontar que é necessário, para discutir o Brasil, pensar uma história a partir do enfoque no modo de produção. Né? E, a partir disso, inclusive, ele estabelece uma crítica a propostas de historização no Brasil centrada na historiografia dos ciclos econômicos, né, como ele vai dar como exemplo, né, o ápice dessa obra, o Robert Simonsen, né, os vários ciclos econômicos, porque, segundo ele, né, essa proposta historiográfica de pensar a história do Brasil a partir dos ciclos econômicos se centra nas relações com o mercado mundial. Né? Que tipo de relação estabelece o mercado mundial e os ciclos econômicos, então, eles seriam as fases de desenvolvimento do Brasil. Então, ele critica essa perspectiva. Ele também critica, né, o Gorender, propostas de pensar o Brasil que se centram nas categorias dominantes, né? No qual você dá uma ênfase muito grande à constituição de uma sociedade patriarcal aristocrática, mas aí vai pensar essas características da sociedade patriarcal aristocrática a partir dos sujeitos que controlam, que constroem, né, essas categorias. Né? E aí vai ser tanto Oliveira Viana, né, que tem uma perspectiva eurocêntrica, né, até em alguns momentos racista, como também o próprio Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire, embora ele vai na sua proposta antropológica levar em consideração essas relações de tolerância racial, né, a ideia do equilíbrio de antagonismos, né, que é o título do capítulo 1 do caso Grande Senzala, né, se tem relações de classe e de raça antagônicas, né, entre o senhor escravo branco e o escravizado negro, mas que eram equilibradas a partir da convivência num universo privado da casa patriarcal, da casa grande, né? E, segundo ele, isso decorria por conta de uma experiência anterior, já de uma certa estoque de experiência histórico-cultural do senhor escravizado, né, do português, né, que já vivenciou outros momentos, né, de convivência com outras etnias. Então, novamente, aí, essa ideia do antagonismo, de equilíbrios, né, que seria uma característica do Brasil, segundo Gilberto Freire, decorre, né, de uma situação, de uma posição ou de uma postura das categorias dominantes, as classes dominantes, né? Ou então, né, ele também critica a ideia de que existe uma sociedade feudal que está presente na obra do Werner Sodré, né? No Capitalismo da Revolução Burguesa Brasileira. Né? Então, ele vai dizer que o fato da economia colonial estar concentrada nas grandes propriedades latifundiárias, né, configurava, então, que aqueles grandes latifúndios, né, os engenhos, seriam análogos aos grandes feudos. Né? Então, a família patriarcal como uma família feudal, né? E aí, embora as relações de trabalho fossem escravizadas, você tinha ali um panorama, né, mais parecido, semelhante ao que seria o feudalismo. Né? Então, o Sodré vai um pouco nessa linha,
né, ele também critica essa situação. E essa crítica que ele vai fazer, o Gorender, ela decorre porque, segundo ele, né, para você partir de qualquer análise de um fenômeno, de uma sociedade, do dado histórico, deve-se partir pela categoria modo de produção. E quando ele faz isso, ele vai apontar que isso vai ter algumas implicações metodológicas, né? Quais são elas? Né? Primeiramente, que não é a família patriarcal que explica o escravismo, mas o contrário. Então, segundo ele, né, a família patriarcal é produto do escravismo, não o contrário, o inverso. Então, quando ele vai dizer isso, ele está criticando todas as perspectivas anteriores, porque elas estão partindo sempre suas análises, centrando na família patriarcal, nas categorias dominantes, né? Mas o que ele quer dizer? A família patriarcal é produto de um modo de produção, que é o escravismo. Tá? Então, o escravismo que explica a própria constituição dessa tipologia de família, né, do patriarcal, do aristocrático, e não o inverso. Tá? É uma categoria derivada, não a categoria estruturante. Tá? Então, essa primeira explicação metodológica é uma inversão metodológica que ele vai apontar, né, em certo momento na sua obra. E segundo, também outra implicação metodológica, né, dessa proposta de enfoque no modo de produção, o Gorender vai dizer que as relações de produção elas precisam ser estudadas de dentro para fora. Né? Então, os modos de produção têm que ser estudados, têm suas dinâmicas e estruturas próprias. Né? Então, não é o que acontece fora que vai determinar o que ocorre aqui dentro, portanto, está criticando a ideia da proposta historiográfica dos ciclos econômicos, né? Os mercados determinam, o mercado mundial e suas demandas determinam a forma que se organiza a sociedade, mas, ao contrário, né, as relações de produção internas, né, produtos desse modo de produção, é que vão, então, determinar como é que se constitui o panorama social da sociedade brasileira no período colonial. Né? Então, são essas questões, né, são as questões metodológicas que são produtos, são derivados desse enfoque que ele propõe, de pensar o estudo do panorama social brasileiro na época da colonização e, no geral, no modo geral, né, a partir de uma produção que os faz diferenciar, né, de marca posição em relação a esses outros autores que ele critica logo na primeira parte da sua obra. Na página 57, né, ele vai, então, já entrar, né, definido isso, né, que é o modo de produção, que é a base central da construção da sua formulação de como seria essa sociedade colonial brasileira. Então, ele vai, né, na página 57, fazer uma definição conceitual. O que seria, então, um pensamento, né, uma teoria baseada a partir dos modos de produção. Ele vai dizer o seguinte, na página 57 dessa edição, né? A economia política é a ciência dos modos de produção, de todos em geral, e de cada um deles em especial, de sua sucessão e das transições de um para outro. O modo de produção da existência material constitui o fundamento ontológico da sociedade humana. O ser social dos homens não é mais do que a produção e reprodução dos próprios homens como sociedade humana. Então, o que quer dizer com isso? Né? Que, ao pensar, né, a tipologia dos seres humanos, dos agentes, né, que faziam presentes naquela sociedade colonial, é necessário entender quais são as dinâmicas próprias, singulares, dos modos de produção, inclusive, né, esse processo histórico, a sucessão, as transições, os antagonismos de classe, enfim. Né, é isso que vai, então, dar as bases para poder entender como é que esse ser social se realiza, se constitui nessa sociedade colonial. Né? Então, essa frase aqui final é muito interessante. Né? O ser social dos homens não é mais do que a produção e reprodução dos próprios homens como sociedade humana. O que quer dizer com isso? Tá? Não tem uma ontologia natural, abstrata, de ser humano, mas uma ontologia concreta, objetiva, né? Constituída a partir da forma que os seres humanos estão se organizando para a produção em determinado período histórico. Só que ainda na página 57 é muito interessante, né, porque, aparentemente, essa primeira apreensão do Gorender pode nos dar a ideia de que ele é um economicista. Né? Então, basta você discutir o modo de produção, automaticamente as categorias humanas, a ontologia humana já está explicada. Né? Poderia nós chegarmos a essa
ideia, né? E ele vai também, né, marcar posição contra isso. Quando ele vai dizer o seguinte, né, quando ele vai incluir aí a categoria formação social. Ele vai dizer o seguinte também na página 57. A sociedade humana se antagoniza consigo mesma pela divisão de classes e se pluraliza na história pela multiplicidade de formações sociais coexistentes e sucessivas. Pela própria atribuição ontológica dos seres humanos, seres práticos, conscientes, que espiritualizam sua materialidade, as formações sociais não se reduzem aos modos de produção. Compõem-se de modos de produção e formas de consciência social e instituições que os homens criam coletivamente sobre a base do modo de produção. Estrutura, modo de produção e superestrutura, formas de consciência e instituições, se englobam e se articulam em cada formação social. Então, quando ele vai incluir a categoria formação social, ela é uma categoria um pouco mais ampla, né, no qual você tem um modo de produção como base, como estrutura, mas você vai ter aí, né, a partir desse modo de produção como base, ou modo de produção, a constituição dos vários seres humanos, né, que vão produzir, reproduzir, mas também antagonizar consigo mesmos em relação à divisão de riquezas, né? Então, isso, inclusive, né, essa discussão interessante que o Golender traz, né, fazendo essa reflexão sobre o que seria um percurso de reflexão dialética marxista, né, do materialismo dialético, de pensar se um modo de produção é a base, a estrutura, não significa automaticamente que as formas de consciência, instituições são, embora sejam derivadas, mas elas têm uma autonomia relativa em relação a essa estrutura de produção. Né, justamente, né, a formação social que engloba esse todo, essa totalidade histórica, tanto a estrutura de produção como também a superestrutura, suas consciências, instituições, é que vai dar, então, esse próprio movimento histórico de como a sociedade vai se caminhando. E é justamente, então, né, que é necessário entender, segundo o Golender, que as formações sociais não se reduzem apenas aos modos de produção. O modo de produção é um ponto de partida para pensar a formação social, né, a base de construção disso, mas você vai ter autonomias relativas, você vai ter processos aí de antagonismos, disputas de classe, que vão criando consciências, vão problematizando instituições criadas no primeiro momento para manter uma produção, mas que vão tendo uma autonomia relativa e vão entrando em contradição interna, que aí então você percebe como é que se dá esse movimento histórico. Né? Então, essa categoria de formação social, no Golender, nesse livro, é muito interessante, né? Porque ele vai trazer isso, e a gente vai ver depois como é que isso vai, inclusive, possibilitar uma ampliação, inclusive, de nós enxergarmos as contradições que existem no modo de produção do escravismo colonial e como ele vai mostrar, então, como é que isso, em certo momento, possibilitou a sua própria superação. Aqui eu estou fazendo um pequeno gráfico, né, para a gente poder sintetizar essa ideia, né, que está presente no episteme do Golender, né? Primeiramente, né, lembrando aqui, o modo de produção, né, único ou hegemônico, né, como sistema integrado de produção, distribuição, circulação e consumo de bens materiais. Tá? Então, ele define desta forma, né, a produção é necessário pensar o sistema de produção, a distribuição, a circulação e consumo de bens materiais. E aqui é interessante também, né, que uma formação social, segundo Golender, ela não necessariamente pode ter um único modo de produção. E tem um hegemônico, e pode ter um único, pode ter alguns casos, aí vai ter uma formação social mais homogênea, segundo ele, mas é possível que em determinadas situações históricas que haja outros modos de produção subordinados. Há um hegemônico, né, há um dominante, tá, que é o fundamental, que define as estruturas, mas pode haver outros modos de produção subordinados, né, que fazem parte desse panorama da formação social, e é importante estudá-los, mas é evidente, né, que os elementos centrais, os elementos estruturais, estruturantes da formação social vêm desse modo de produção que é hegemônico. E, evidentemente, né, ainda no campo aí da visão marxista, tá, o modo de produção implica que você tem relações de produção e forças produtivas, essas categorias centrais, quando nós pensamos uma produção, quais são as relações de produção e quais são as forças produtivas, e daqui saem, então, as classes e luta de classes, né? Como é que são as classes fundamentais desse modo de produção e como é que se desenvolve, então, o motor aí da luta de classes. Então, a formação social é esse todo, tá? É essa totalidade, que engloba todos esses aspectos aqui, né? Então, quando você vai fazer
o estudo de uma formação social, é necessário, então, que você parta de uma produção, mas vai ampliando, né? Vai demonstrando como é que aquilo vai se desdobrando, vai se articulando com outras dimensões, com outras categorias, para que você possa, então, dar conta de toda essa totalidade histórico-social. E para pensar para a construção das categorias, né, isso é muito interessante, veja só, né, o que o Golenda apresenta aqui. Né? Qual é o percurso metodológico que ele vai propor para a gente entender esse processo? Né? Veja, aqui é uma coisa muito interessante. Né? Esse debate sobre como você vai pensar a sociedade, ele vai pegar isso aqui muito, é muito interessante, né, o Golenda, porque ele vai beber na fonte de um livro que eu acho muito importante no marxismo, que infelizmente é pouco citado, né? Que é a Contribuição à Crítica da Economia Política, particularmente o capítulo 3, que ele fala do método da economia política, o método. Né? Como é que o método da economia política, então, para o Marx, né, ele começa com a seguinte frase: o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações. Né? Essa frase que abre esse capítulo, o método da economia política do Marx. E aí, em 3 ou 4 páginas, o Marx vai elencando como é que vai fazendo o percurso na construção das categorias que ele vai utilizar na proposta dele de economia política, do capital e tudo isso. Né? Eu recomendo. Esse texto do Marx é um texto assim, 4 páginas, né? Muito objetivo, muito claro, né? Vai demonstrando exatamente a operação que ele vai realizando para a construção do que seria o método dialético. Né? Eu acho mais assim, é engraçado isso, né? Parece que quando você lê o Marx é muito mais claro, muito mais nítido, muito mais objetivo do que quando você lê alguns marxistas, né? Tem uma obra um texto do Althusser que é muito interessante, chamado Contradição e Sobredeterminação, no qual ele vai partir um pouco dessa discussão também do Marx, né? O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, e vai fazer uma crítica ao Hegel, ao Lukács particularmente, né, o Hegel, porque ele vai dizer que... Perdão, o Lukács, né? Ele vai dizer que o Lukács meramente pega a proposta de dialética do Hegel e inverte, né, a tese, antítese e síntese, né, que o Hegel vai pensar como operação mental, e o Lukács vai trazer isso, né, como uma operação de observação da realidade concreta, mas, né, o Althusser diz que a superação que o Marx faz de Hegel é muito mais complexa do que isso, e não se trata apenas de pegar o esquema da dialética hegeliana e colocar em bases materiais, mas é pensar a dialética a partir de um processo mais complexo. Né? Segundo ele, né, segundo Althusser, o Hegel tem uma visão da dialética de uma forma simplista e o Marx é mais complexo. E aí, a partir dessa discussão, o Althusser vai criar a categoria de sobredeterminação, né? Categorias que vão sobredeterminando umas às outras. Né? Mas é um texto extremamente denso, complicado, complexo. Né? Ele vai fazer uma série de operações filosóficas. Né? O Althusser é muito criticado pelo Golender, porque, embora o Althusser ele se reivindique como um marxista, né? Mas ele vai colocar as estruturas sociais não como produto de uma condição histórica social, mas como algo, como ponto de partida de análise. E aí, então, né, ele vai dizer que o Althusser está mais próximo de um certo estruturalismo idealista, categorias são históricas, né, são dadas a princípio, por exemplo, como uma categoria de ideologia, né, que para o Althusser é uma categoria ahistórica na sua gênese, só é histórica as formas que ela se apresenta. Então, ele vai fazer essa crítica ao Althusser, né, pegando aí, fundamentalmente a obra dele, que ele escreve com o Etienne Balibar, para ler o Capital. Então, isso é super interessante, né, que está no comecinho do livro do Escravismo Colonial. E aí, no contraponto, né, o Golender vai beber no próprio Marx. Né? Isso é muito interessante aí. Né? Então, ele vai pegar no próprio Marx. Né? Veja, se eu parto para o pressuposto, então, né, voltando aí novamente à discussão aí do método da economia política, né, que o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, ele vai dizer, olha, quando eu vou pensar a totalidade concreta como totalidade pensada, né, é evidente, né, que isso está nesse texto do Marx, né, ele vai dizer assim, olha, não adianta para a população se não pensar as categorias abstratas, abstrair categorias que formam essa população. A população per si não quer dizer nada, né? São classes sociais, essas categorias, né?
Então, veja, o ponto de partida é um concreto real, né, perceptível. Só que esse concreto real, per si, ele é algo vazio, é algo sem sentido. Né? E é muito interessante isso. Né? Aí é uma demarcação de campo com uma visão empírica. Né? Então, embora o marxismo pense sempre a partir do concreto objetivo, do real, tá? Ele se distancia do empirismo porque esse concreto real não quer dizer nada. Tá? E o Marx fala isso, inclusive, quando ele vai dar o exemplo de população no texto do Método Economia Política. População, né, como algo, tá, existe, mas quer dizer o quê? Nada, né? Ela só vai ter sentido, só vai ter algo possível de você pensar, analisar, refletir, a partir do momento que eu vou pensar categorias abstratas que compõem essa população, né? Então, o concreto real, ele vai começar a ter sentido, formar sentido na minha mente, a partir do momento que eu abstraio categorias que estão internas a esse concreto, né? E justamente na reflexão da construção das categorias é que eu vou sair, então, de uma percepção empírica e até ingênua desse concreto para um concreto pensado. Né? Então, esse é o percurso metodológico do pensamento dialético. E aí, quando eu penso em totalidade, justamente é isso. Né? Quando eu saio de um olhar meramente empírico para pensar, né, essa realidade objetiva que se coloca, porque ela é objetiva, é que ela existe independente da minha vontade. Né? Então, o que o Marx coloca, quando ele fala assim, um ponto de partida é uma realidade que existe e depende da minha vontade. Ou seja, ele está rompendo com o idealismo, não é você que cria a realidade, está lá colocada. Mas essa realidade só vai ter sentido para mim como ser cognoscente a partir do momento que eu construo categorias, que eu vejo categorias que compõem essa realidade objetiva. Né? E aí, então, me possibilita, a partir dessa análise das categorias, chegar ao concreto pensado. Então, essa totalidade concreta, né, totalidade é com a totalidade pensada. O que significa o quê? Eu estou pensando o quê? Dimensões relacionais, categorias, estou pensando luta de classes, estou pensando conflitos, estou pensando formas de organização, enfim, tudo isso, né, que está presente, né, que está aqui interligado, interconectado, articulado dentro dessa realidade objetiva que está me apresentando. E aí, veja, essa totalidade concreta, ela se apresenta como uma representação desse concreto, né? Então, o concreto pensado é o quê? É uma construção de uma representação teórica, né, desse concreto que vai me possibilitar, inclusive, entender, compreender, né, essa realidade e, a partir daí, inclusive, você estabelecer quais são os mecanismos mais eficazes de atuação. Aquilo que o Marx fala, né? Não basta você interpretar a realidade, mas você tem que transformá-la também. A praxis é nesse aspecto, né? Você pensar a realidade na perspectiva de transformação dessa realidade. Tá? E é exatamente isso, né, que o Gorender vai gastar um bom tempo aqui, né, quase umas 10 páginas no seu livro, para defender que esse é o princípio da sua obra. Tá? Então, veja, quando ele vai, voltando aqui, né, discutir modo de produção, né, propor esse enfoque numa produção, fazer essa crítica à ideia dos ciclos econômicos, né, criticar essa ideia de pensar a sociedade a partir das categorias dominantes, né, que está presente, segundo ele, na obra do Oliveira Viana, do Gilberto Freire, né, ou a crítica que ele faz, né, que o Werner Sodré está apresentando, de que houve um feudalismo, né, as inversões metodológicas, né, essa distinção que ele faz de modo de produção e formação social, né, todas as categorias aqui, né, isso vai ser a base para a construção da categoria que ele vai pensar, né, do escravismo colonial. Ele está justamente, né, fazendo esse percurso metodológico. Tá? Então, tudo que ele vai operar a partir desse momento, com os elementos, com as informações que ele tem, é justamente pensar como é que se constitui, então, né, esse percurso metodológico, como é que se constitui, então, esse modo de produção original, que, segundo ele, é o escravismo colonial. Tá? Muito bem. E aí, então, né, a partir desse percurso, que ele vai, então, defender que, no Brasil, houve um modo de produção original que vai chamar de escravismo colonial. Tá? Essa grande novidade, a grande proposta, né, que teórica que o Gorender apresenta nessa obra, que vai atravessar, inclusive, as demais obras dele. Né? E isso, inclusive, vai ser objeto de várias polêmicas. Né? Por que isso?
Primeiramente, o Golender vai dizer assim, olha, não se pode dizer que aconteceu no Brasil naquele período era capitalismo, né? Alguns falam capitalismo escravista, né? Alguns autores falam. Porque o capitalismo pressupõe uma condição jurídica de liberdade da força de trabalho. Se nós pensarmos, o capitalismo, o que é capitalismo? Né? A relação de classe, né? O proletariado, né, juridicamente, ele é livre para poder vender a sua força de trabalho para a burguesia. Tá? Essa condição jurídica. Né? Então, a ideia da liberdade jurídica, da liberdade individual, é uma condição sine qua non para as relações capitalistas. Tá? Só que isso não acontecia porque no escravismo, o escravizado era juridicamente propriedade do outro. Ele não tinha uma condição jurídica de liberdade. Tá? A força de trabalho escravizada, né, era posse, era propriedade do outro. Então, por si, né, essa condição jurídica, essa organização jurídica da formação social do escravismo impossibilitaria, né, a gente chamasse aquilo de capitalismo. É muito importante esse aspecto, veja só, né, quando a gente fala classe dominante, quero chamar a atenção de vocês disso, né, classe dominante, claro, né, do ponto de vista da relação do modo de produção, classe dominante é aquela que detém os meios de produção, né, e é aquela classe que, por essa condição, apropria-se aí do excedente da força de trabalho, né, da produção, tá? Agora, para além disso, veja, ela também intervém, de certa forma, na organização social, na formação social, de forma que essas relações de trabalho, essas relações de exploração se realizem. Então, veja, o que é importante a gente contar aqui, né? Porque o escravizado era juridicamente propriedade do outro? Porque, né, o escravismo necessita disso. Então, para ter escravismo, é necessário que exista, né, uma formação social que, juridicamente, né, estabeleça que certos seres humanos são propriedade de outros. Assim como, para nós pensarmos a existência do capitalismo, essa relação de trabalho pretensamente contratualmente livre, né, é necessário que haja uma condição jurídica de liberdade individual. Tá? Então, não tem sentido, por exemplo, pensar uma relação de trabalho capitalista não existindo a condição jurídica de liberdade da força de trabalho. Então, portanto, ele rejeita a ideia de capitalismo, né, que houve capitalismo no Brasil com o escravismo. Né? Não tinha sentido por conta justamente desse aspecto de que o escravizado era juridicamente propriedade do outro. Só que também é, né, interessante o que ele vai apontar aqui, o Golender, que também não era o escravismo na antiguidade. Né? Porque o escravismo na antiguidade ele não produzia valor de troca. E essa é a grande questão que traz um pouco de confusão. Porque o que acontece? Né? O escravismo colonial no Brasil, o trabalho do escravizado no Brasil, na colônia brasileira, ela produzia mercadorias que eram, né, que circulavam no mercado internacional, né, cana-de-açúcar, minério e tal. Então, ele produzia, ele agregava valor de troca. Tá? O trabalho escravizado possibilitava, então, a constituição de valor de troca. Né? Os produtos que eram produzidos com trabalho escravizado circulavam no mercado internacional. Então, a mesma coisa, né? Também, na antiguidade, o escravismo tinha outro tipo de papel, né? Era outra coisa, não existia essa ideia de um mercado, da constituição do modo de troca, né? Dessa mercantilização, portanto, não se confunde com o escravismo da antiguidade. Então, embora, isso é muito interessante a gente pegar, né? Veja como é que aqui o debate que ele faz, o Golender, do modo de produção, ele é central aqui, né? Embora as relações de escravização sejam semelhantes, o escravizado é propriedade do outro também, da antiguidade também no Brasil, mas, né, o que ele fazia, a inserção dele estava no modo de produção que produzia valor de troca, e na antiguidade não. Então, portanto, não é a mesma coisa que aquela escravidão da antiguidade, né? Como alguns podem achar também, existem alguns autores que falam que houve no Brasil um acidente histórico, né? E aí, né, o que ele vai apontar, né, que o escravismo colonial ele se articula com a formação social do mercantilismo, que produzia valor de troca para as trocas comerciais intermediadas pela metrópole. Né? Aqui é interessante também, né? Veja, você tem, ao mesmo tempo, né, uma relação de produção que estava próxima à ideia do capitalismo, você tem um mercado, né, trocas comerciais, a metrópole comandava isso, monopolizava isso, e a produção circulava aí no mercado internacional, portanto, essas relações de troca que eram típicas, né, de uma relação burguesa, uma relação de um capitalismo mercantil,
Entretanto, você tinha aí, né, uma formação social na colônia brasileira, no qual a produção dessa mercadoria ocorria a partir de um tipo de relação de produção que era escravizada, né? Essa é a grande questão que cria muita confusão. Como é que você tipifica isso, então? Né? Então, o Gorender, então, diante da situação, ele vai pegando, veja, são os elementos objetivos históricos que estão presentes naquele momento. Diante da situação, o que ele faz, então? Bom, é um escravismo, tá ok, é uma relação escravizada. Só que, ao mesmo tempo, é um escravismo que produz mercadorias que circula no mercado, né? Portanto, tipicamente de um capitalismo mercantil. Então, você tem um escravismo que não é exatamente o escravismo da antiguidade, porque está produzindo valor de troca, e também, ao mesmo tempo, não é capitalismo, embora produza valor de troca, porque a relação de trabalho aqui, de produção, né, das produtivas, estavam colocadas sem essa condição jurídica da liberdade da força de trabalho. Tá? Então, essa questão que é central, que está presente aqui no Gorender, né? E aí, veja, aí então, ele vai caminhar para pensar, bom, nesse sentido, então, né, se constitui no Brasil um modo de produção original, que vai chamar de escravismo colonial. Né? O que vai dizer? O Gorender vai dizer que quando há um processo de colonização, né, são do Marx, vai pegar a partir da obra do Marx, há 3 hipóteses possíveis para a constituição do modo de produção no país colonizado. Quais são elas? Primeiro, a imposição do modo de produção do país colonizador. Tá? Então, é que é interessante, né? Então, o país colonizador, a metrópole, quando coloniza outro país, ela impõe esse modo de produção. Ela impõe. Tá? Então, Marx fala isso, né? Tem situações, então, que aquele país coloniza e impõe. Ora, Portugal, naquela época, né, é um país que estava no feudalismo, né? Ela não impôs o feudalismo no Brasil. Né? O Gorender rejeita essa hipótese, embora isso está presente em alguns autores, como o Nelson Félix Sodré. Tá? Ele não impôs o feudalismo no Brasil. Então, não houve o caso aqui no Brasil de uma imposição do modo de produção no país colonizador. Né? Outra possibilidade é quando você tem a manutenção do modo de produção do país colonizado, cuja produção é tributada em favor da metrópole. Aconteceu, por exemplo, no caso da colonização da Índia. Né? Então, você mantém o modo de produção já existente naquele país colonizado, e aí, né, a relação da metrópole, né, da dominação da metrópole, se dá a partir da tributação dos produtos. Né? Ora, a gente sabe que os povos originários aqui no Brasil, né, tinham uma produção própria, comunitária, etc., né, e não era escravismo. Tá? Não foi mantido esse modo de produção dos povos originários do Brasil. Pelo contrário, foram destruídos até. Né? E a terceira hipótese que o Marx coloca é que você constitui, de uma situação como essa, um modo de produção híbrido, né, que combine elementos do modo de produção do colonizador e do modo de produção do colonizado. Tá? O que ele vai dizer? Olha, um momentinho só, tomar água aqui que a garganta secou agora. O escravismo colonial, ele não pode ser visto como uma combinação do feudalismo português, né, com o modo de produção dos povos originários. Tá? Não se pode ver isso, né? Não foi isso que acontece no Brasil. Tá? Então, o que vai acontecer? Nenhuma dessas 3 hipóteses que o Marx aponta quando a colonização aconteceu no Brasil. Né? O que é interessante aqui, veja só, né? Que a riqueza aqui do pensamento do Gorender, né? Vejam vocês que toda a preocupação do Gorender é fazer uma leitura dessa realidade colonial brasileira a partir do marxismo. Então, ele vai utilizar o método da economia política, nas categorias do marxismo, né, todo o percurso epistêmico, metodológico, teórico do marxismo. Né? E veja, ele vai chegar a uma situação no qual ele vai ser forçado, ou pelo menos, ou vai ser levado a pensar, a construir uma categoria que não está presente na própria obra do Marx. E por que eu chamo a atenção de vocês isso, né? Que
Essa construção do Gorender demonstra que, ao contrário do que alguns falam, o marxismo não é um dogma. Tá? Não é porque não está nas obras do Marx, não é que certos fenômenos estão presentes na obra do Marx, que não é possível, a partir do marxismo, ou a partir da dialética marxista, você entender certos fenômenos. E até você construir categorias novas que deem conta de fenômenos históricos singulares. E é exatamente isso que o Gorender faz. Né? Veja, ele faz toda ele expressa toda uma preocupação de ser fiel a essa episteme marxista. Ele vai fazendo isso, né? Essa fidelidade, né? Rigorosa, inclusive, citando vários autores, né? Marcando posições, inclusive, né? Com autores clássicos da filosofia marxista, né? Vai demonstrando que essas operações mentais, operações metodológicas, teóricas, elas são baseadas nessa proposta do percurso da dialética marxista, para chegar, então, a uma situação no qual ele se vê necessário a constituir uma categoria original, que é o modo de produção do escravismo colonial. Que não está presente, né? Vai pegar, quando o Marx fala dos modos de produção, fala escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Né? Agora está falando escravismo colonial. Né? É isso que ele está colocando, escravismo colonial. Tá? Que é um modo de produção que não está presente em nenhuma obra do Marx, né? Dentro dos marxistas mais clássicos, mas o Gorender, a partir da utilização das próprias referenciais metodológicas marxistas, constrói essa categoria como a única possível de explicar, né, esse fenômeno histórico que aconteceu no Brasil. Para poder entender, então, a partir dessa construção dessa categoria, o modo de produção do escravismo colonial, entender como é que se dá, então, toda a realidade, o panorama social da colonização brasileira. Bom, eu fico por aqui, nessa primeira parte, né? Eu não sei se a gente podia dar um intervalinho, né, de 10 minutinhos, e a gente volta para as perguntas, pode ser? Claro, Denis. Eu acho que todos aqui concordam que se você quiser continuar também, aí, se quiser desdobrar mais também pode, né? Ficar à vontade. Mas a gente pode dar um intervalinho, sim. Intervalinho, né? Acho que uns 10 minutinhos, são 10 para 7 horas a gente volta e vai para as perguntas, para o debate, tá bom? A gente... Pronto, Denis. A gente, por enquanto, assim, acho que todos, de acordo com isso, né, que você trouxe aí para a gente, toda a complexidade, densidade do pensamento do Gorender, acho que a gente continuaria te ouvindo para se apropriar aqui, para a gente se apropriar de mais elementos, né, por conta dessa retomada dele, né, do marxismo revolucionário nesse sentido teórico-prático de se deter realmente a essência, né, dialética, da perspectiva dialética do marxismo, né, não perder de vista isso, mas pensar também as determinações histórico-concretas da nossa própria realidade, e é isso que traz, né, a originalidade do pensamento dele, inclusive nessa perspectiva, né, do escravismo colonial. E aí, nessa perspectiva, a gente tem uma questão que chegou aqui, né, e continua aberto para mais questões, para quem quiser colocar, agora que o Denis está aqui para desenvolver, o William traz uma questão que é saber se a respeito dessa tipologização do modo de produção do escravismo colonial, quais são os embates que o autor teve com Clóvis Moura, né, no entender do período colonial e imperial no Brasil, né, pelo menos em Rebeliões da Senzala, onde Moura ainda é caudatário das categorias caio-pradianas de existência de capitalismo já no período colonial. Então, ele gostaria de saber se dentro da análise do Gorender há também aproximações entre os autores, entre as perspectivas. Então, para começar, a gente traz essa pergunta e deixa aqui o chat aberto para quem tiver mais questões, enquanto o Denis desenvolve aqui o ponto. Boa pergunta essa, né? Tem aproximações e distanciamentos, né, do Moura com o Gorender, né? Em relação à caracterização do período do escravismo como escravismo, como não capitalismo, ambos se aproximam. O Moura, inclusive, critica. O Moura não é tão caio-pradiano, não. Tá? O Moura, por exemplo, no Dialética Radical do Brasil Negro, ele faz uma crítica ao Caio Prado Júnior. Porque ele vai nessa linha muito próxima do Gorender, né? Para ver capitalismo, deveria haver uma igualdade jurídica, uma liberdade jurídica, né? E não havia isso.
Então, o que o Moura não chega a falar, é interessante isso, né? Ele vai deslizar entre modo de produção escravista e sistema escravista. Tá? Mas o Dialética Radical do Brasil Negro, por exemplo, né, que é o último livro dele, que ele lançou em vida, né? O último livro dele foi o Dicionário da Escravidão. O Moura vai falar o seguinte, vai falar que de 1850 a 1888, que vai chamar de escravismo tardio, é o momento da transição do escravismo para o capitalismo independente. Tá? Ele vai dizer isso. Então, não é a mesma coisa. Então, ele vai dizer que não, o capitalismo começa após a abolição. Então, não é capitalismo, né? Então, uma transição. A divergência, eu vou falar um pouquinho mais alto que vem, mas a divergência que há entre o Gorender e o Moura é que o Gorender vai dizer que houve a abolição de uma revolução. Tá? Ele vai falar isso no livro A Escravidão Reabilitada. Né? Ele vai chamar de revolução abolicionista. Por que isso? Né? Com a abolição, segundo o Gorender, você rompe, né, as bases principais do modo de produção do escravismo colonial. Então, é uma revolução, né, no qual, aí, segundo ele, concorre uma série de agentes, né, que vão atuar nesse aspecto. E aí, segundo, né, o Gorender, os recursos que eram direcionados para a manutenção do modo de produção escravista, né, isso é algo que vem também, por exemplo, a necessidade de você ter um sistema de vigilância, né, porque, evidentemente, escravizado fugia, tal, então era necessário ter um sistema, que era caro, inclusive, né, a própria posse da terra, enfim, uma série de elementos que fazem parte da formação social do escravismo colonial, eles deixam de existir, né, como a produção modifica, né, já o trabalho livre, o trabalho assalariado, e aí os recursos que mantinham aquelas estruturas são redirecionados para a construção das estruturas do capitalismo, tá, até reinversões. O Moura diz que não, tá? Mas o capitalismo brasileiro ele vai ser formado fundamentalmente por inversões externas, inversões estrangeiras, né? Porque, segundo ele, o escravismo tinha uma das características de drenar recursos. Os recursos que eram produzidos aqui drenavam para fora, tá? Porque é tudo voltado ao mercado externo. Então, não houve possibilidades de acumulação de uma riqueza primitiva que possibilitasse a construção do capitalismo aqui no Brasil. Isso é o Moura falando. Então, foi totalmente constituída a partir de fora. E por isso que ele vai chamar de transição, não ruptura, não é uma revolução. Ele faz uma crítica dura à abolição de 88. Né? Aquele foi um arranjo das elites para manter o seu poder, né? E evitar que houvesse uma ruptura mais radical. E aí, embora se modifique, né, a forma de trabalho, né, mas, segundo ele, essa forma de trabalho escravista já estava em decadência já. Quando tem a abolição, em 88, né, segundo Clóvis Moura, você tinha pouco escravizado já, uma parte já era livre já. Já estava acontecendo, a abolição gradual, com a lei Eusébio de Queiroz, né, já estava reduzindo já, né, as alforrias que eram compradas, etc. Então, o trabalho livre já estava se impondo aos poucos já, mas sem romper as estruturas anteriores. Então, essa divergência vai acontecendo dos dois. Né? O Gorender, né, como ele vai centrar muito na questão da produção, não, ruptura. Então, a revolução. Ele chama de revolução abolicionista, né, 3 de maio. Né? Segundo ele, é a única revolução brasileira. Veja que interessante, né? O Werneck Sodré vai dizer que é a revolução burguesa brasileira de 30, com o Getúlio Vargas. Tá? Então, ali é a revolução burguesa, porque ele tem um projeto de Estado que vai pensar um capitalismo nacional. Isso é o Sodré falando, né? O Vargas, ele protagoniza uma revolução burguesa no Brasil, né? O Gorender fala que a Revolução Brasileira foi em 13 de maio de 1888, a ruptura com o escravismo. Tá? Essa é a divergência dos dois. Né? Agora, em relação ao período do escravismo, não. Ambos concordam. A diferença é que o Gorender ele vai se deter mais nas categorias que são clássicas de maior produção, e o Clóvis Moura ele vai trabalhar com elementos próprios das relações sociais, né, presente a relação social. Perfeito, Denis. A gente tem tempo aqui ainda, né, para o debate, então, se alguém tiver alguma questão, quiser fazer uma pergunta diretamente para o Denis, também pode ficar à vontade. Eu vejo aqui, né, no que o Denis trouxe para a gente, uma revisão, né, uma retomada, na verdade, uma retomada de vários elementos do método, né, dialético, e uma posição realmente que se aproxima, inclusive, né, do Gramsci, nesse sentido, da análise dele da formação social, né.
como um bloco histórico dos sistemas ideológicos e do modo de produção, né, para repensar aqui a realidade brasileira. Então, acho que está dentro desse viés aqui da recuperação também da filosofia da praxis que o Gramsci tenta fazer no seu tempo, né? Certo, minha gente? Está aberto o tempo, está aberto o chat. Eu poderia ficar mais tempo aqui ouvindo o Denis, né? Porque eu estava tendo uma grande aula aqui de método marxiano, né? Estava fazendo uma grande revisão aqui, né? Pronto, o William se inscreveu, então chat aberto, continua aberto. William, pode falar. Boa noite. Primeiro, agradecer essa grande aula do professor Denis, foi realmente maravilhoso. Então, podendo estar aqui é um privilégio bem grande. Professor Denis, eu queria saber um pouquinho mais do contexto histórico da produção da obra do Gorender, né, que acho que daquele texto do Maestro ele indica, né, acho que foi 76. Isso. E esse também embate que vai se ter na década seguinte, sobretudo dessa crise que o socialismo vai enfrentar e as perspectivas marxistas, né, que vão sofrer, sobretudo no campo da história, com a percepção do que foi o modo de produção escravista no Brasil e como esses embates estão ali bem presentes, sobretudo numa negação dessas estruturas, talvez por parte da escola da Unicamp. Enfim, queria ouvir um pouquinho disso. A grande questão que você coloca, William, assim, é que, veja, o movimento socialista brasileiro, né, ele vai ter muitos problemas, dificuldades de você poder compreender, né? Porque, efetivamente, o pensamento marxista, claro, né, evidente, né, foi desenvolvido, né, quando o Marx foi construir a sua... Isso é interessante, né? Veja, o que caracteriza o pensamento marxista? É justamente você estudar os aspectos contraditórios, as contradições mais evidentes, né? As contradições sempre existem, historicamente. É que em alguns momentos são mais evidentes e outras são menos evidentes. Quando você observa, né, como é que o Marx vai construir as suas obras, as suas várias áreas, ele vai justamente se deter naquelas localidades onde as contradições são mais evidentes. Então, a filosofia, ele vai na Alemanha, onde o debate filosófico é mais intenso, né? Quando ele vai discutir os debates políticos, é para a França. Os debates econômicos, é a Inglaterra. Você pode observar, né? Porque não é à toa que ele faz isso. Tá? Ele vai polemizar com a economia clássica britânica, né? Porque o debate ali econômico político estava mais intenso, né? E não é à toa, lógico, na Inglaterra é o país, né, central do capitalismo industrial, que sai na frente da Revolução Industrial, então o debate ali econômico, né, os caminhos do capitalismo era mais intenso ali, então ele vai pegar a Inglaterra como referência, né? O debate político na França, né, onde houve a Revolução Francesa, onde houve a Revolução Burguesa mais radical, e aí, então, a própria construção das estruturas institucionais ali na França eram mais polêmicas em relação a isso. Então, ele vai para a França discutir isso, né? De classe em França, 18 Brumário, tudo isso. E o debate filosófico na Alemanha, né? O debate com os idealistas, né? Com os empiristas, tudo isso. Porque exatamente isso, né? Para o pensamento marxista, é onde as contradições são mais evidentes, é que trazem mais elementos mais ricos para você compreender os fenômenos. Qual é o problema, né, que a gente observa? Né? É que há uma dificuldade muito grande no Brasil de entender como é que se deram as contradições nesse período da colonização. Né? Primeiramente, você tem, né, isso é muito interessante, o próprio texto do Maestro conta isso, né? É uma ideia que o escravizado ele era um objeto, então não tinha nenhuma função histórica. O texto do Fernando Henrique Cardoso é muito nessa linha, né? O que ele vai dizer, né? Como o escravismo é uma objetificação desse outro, chega a tal ponto essa objetificação que ele não é sujeito, né? Então ele não tem nenhuma importância histórica. Por isso não tem importância estudar o escravizado. Tá? Essa ideia, né, que está presente no pensamento Fernando Henrique Cardoso, que é radicalmente contrário. Assim, o Gorender critica isso e o Moura mais ainda, né? O Moura vai para cima, né? O Rebelião da Senzala, não. Né? A luta de classe no Brasil se inaugura com a rebelião da Senzala, dos quilombos, né? Ele vai para cima, né? Chuta o pau da barraca, tá? É essa a ideia, tá? E aí há uma tradição, em certo momento, do pensamento socialista brasileiro, né, de pensar a luta de classes a partir apenas da formação do capitalismo no século XIX, século XX, no Brasil,
E aí, né, vai se deter as experiências das lutas operárias a partir desse momento. O que houve antes não aconteceu nada, né? E nesse aspecto, por exemplo, vai acontecer, né, por ser um país dependente, vai copiar um certo modelo, em certo momento, da Terceira Internacional, de que era necessário, primeiramente, uma revolução democrática burguesa. Então, qual é a ideia, né? Não houve uma revolução burguesa nacional no Brasil, clássica, então era necessário, antes da Revolução Socialista, ter isso, né? Para depois, então, você pensar, a partir desse desenvolvimento das suas produtivas locais, você pensar uma Revolução Socialista. É nisso que acreditou, por exemplo, o PCB em 64, né? Quando tem um governo ali de conciliação de classe do João Goulart, então o PCB vai, bom, estamos no poder já, vamos apoiar esse governo. É por aqui que a gente vai, tá? E não entendeu as limitações de você pensar um projeto de conciliação de classe naquele momento, que abriu flanco, inclusive, uma ação de imperialismo que levou o golpe em 74. Tá? O Gorender, como ele faz parte desse círculo, né, de intelectuais do PCB, ele percebe esse erro de avaliação. É muito interessante isso, né? No Combate às Escravos ele fala, foi um erro de avaliação mesmo, né? Não dá pra gente ir. E aí tentou se fazer depois, até fala, a própria guerrilha urbana dos anos 70, ele fala que foi uma revolução feita fora de hora, né? Pegou-se em armas quando eles pegaram antes de 64, não depois, mas já derrotado já. Né? Achou que não, estava fraco o regime, não, é um erro ali, agora já se consolidaram. Ali era muito defensiva. Quando foi resolveu ir para o pau, aí já era tarde já. Então, o Gorender ele vai fazer parte desse processo todo aí, né? E aí, veja, o que é interessante, quando ele vai se deter a discussão do período colonial brasileiro, é entender as raízes desse capitalismo brasileiro, né? Que é diferente, por exemplo, do capitalismo chamado pelo feudalismo na Europa. Quando o Marx está discutindo, o que o Marx está discutindo, vamos pegar o que é classe operária para o Marx, né? Ele vai dizer proletariado do Marx, né? Mas assim, olha, é a passagem do artesão, né, para o operário. O conceito de alienação do Marx é muito interessante isso. É quando ele fala o seguinte: quando o produtor não se reconhece na obra produzida. Quando ele fala isso, ele está falando dessa passagem do artesão que concebe do início ao fim, né, o produto que ele faz no artesão, ele faz do começo ao fim, faz aquele produto, então é meu, tem minha marca ali, assinatura. Quando você tem a linha de montagem, né, você vai fragmentar a produção, você vai especializar a produção. No final, né, a mercadoria ela sai algo estranho a que produziu. E aí a alienação nesse aspecto vai dizer, aquilo que é produto do trabalho passa a ter uma existência própria, a mercadoria está acima do produtor. Isso é alienação para o Marx, que é produto dessa forma de organização do trabalho do capitalismo industrial. É isso que ele está falando. Né? Então, veja, quando ele aponta isso, é claro que a referência dele, olha, você tinha um tipo de trabalho com artesão, né, na produção da lisa, etc., que vai mudar para esse tipo de coisa. No Brasil é diferente. Esse capitalismo ele vai acontecer, primeiramente, no século XIX. Veja, quando nós temos a abolição da escravidão aqui no Brasil, em 1888, né, foi 30 anos depois, uma fase comunista. Na Europa, se criticava o capitalismo, aqui estava implantando ainda. Se na Europa está se discutindo, né, exploração do trabalho operário, aqui tinha escravizado aqui ainda. Então, discutindo ainda a libertação dos escravizados. Olha que loucura. O atraso. Então, tem um delay histórico aí. Primeira coisa. Né? E segundo, né, a questão que é decorrente disso, existe de fato uma burguesia nacional que se contrapõe a uma burguesia transnacional? Esse é o grande debate. Tá? Porque quando você vai pensar, por exemplo, não, vamos fazer então, uma revolução nacional democrática, primeiramente, para depois a revolução socialista, então uma aliança com a burguesia nacional em contraponto à burguesia transnacional, foi isso que o PCB apostou, por exemplo, quando apoiou, né, incondicionalmente o governo de João Goulart, nos anos 60, né, quando você pensa dessa forma, o que ele está apontando aqui? Bom, existe uma burguesia brasileira que tem um projeto próprio de país, ela está sendo oprimida, está sendo impedida, interditada por uma burguesia transnacional, portanto é possível pensar uma aliança de classes, burguesia nacional, classe operária, para construir um mercado interno, para que então você construa o capitalismo nacional, é possível isso ou não? Tá? Essa é a grande pergunta que se coloca. Tá? Porque esse era o modelo que existia, por exemplo, na construção dos capitalismos da Europa. Na Alemanha, por exemplo, você tem as contradições imperialistas ali na Europa. Ali é uma situação diferente. Num país que vai chegar no capitalismo do século XIX, quando já estava consolidado no mundo todo, até o imperialismo já está se consolidando,
Será que existia essa classe dominante dessa forma, nesse perfil? Esse é o debate que se coloca. Né? Então, quando o Gorenner vai se debruçar a essa formação no Brasil, o que ele quer trazer? Olha, tem singularidade no Brasil. Né? Então, para você pensar a revolução no Brasil, você tem que pensar de outra forma, não dá para pegar esse modelo. Né? É isso que o leva, inclusive, a se debruçar sobre essa discussão. Tá? E aí, veja, embora eles não citem uns aos outros, né, não sei se há inclusive, aproximações, né, mas eu coloco o Gorenner, por exemplo, uma tradição de pensadores brasileiros, né, não necessariamente são iguais, tem diferença entre eles, mas vão pensar o marxismo de uma forma não ortodoxa e, fundamentalmente, como ferramenta analítica para entender as singularidades brasileiras. Então, Gorenner, Clóvis Moura, né, coloco também nisso, por exemplo, os pensadores da TMD, né, da teoria da dependência marxista, né, o Rui Marini, a Coida Bambirra, o Doutor dos Santos. Né, então, é um conjunto de pensadores, todos eles, né, que reivindicam marxistas, né, trabalham com as categorias marxianas de análise, né, mas sem cair num certo dogmatismo ou de uma cópia de modelos que está presente em algumas apreensões, particularmente nas análises feitas pelos partidos comunistas e tal, né, que seguiram os modelos da terceira internacional. Né? Então, acho que isso que o levou a essa discussão. Né? E aí, isso nos abre uma chave interessante, né, que até me motivou a escrever esse meu último livro. Né? A questão do racismo, por exemplo, ela acaba sendo central. Se você vai pensar, por exemplo, que esse escravismo colonial, né, ele foi marcado justamente por essa diferenciação racial, né, os africanos foram escravizados, né, e aí você vai ter toda uma forma de organização da sociedade brasileira baseada nisso, né, o racismo não é algo pontual e não é um comportamental também, tá? E nem tampouco direitos civis como aconteceu nos Estados Unidos, não é a mesma coisa, é outra coisa. Então, o Brasil, o racismo tem uma singularidade histórica, tem uma componente estrutural que tem que ser pensada, está articulada justamente a relação das multiclasses no Brasil. Eu penso que a questão do racismo também tem aqui conexão com a pergunta que o Jânio, né, Júnior Cândido, vai trazer aqui no chat para a gente, né, para você retomar e também a diferença entre esse escravismo clássico e escravismo colonial e, se for possível, também dar umas pitadinhas aí de quais são as contribuições do Gorenner para pensar a Revolução Brasileira a partir dessas singularidades, né? Uhum. Não, a diferença é que o história da antiguidade, ele está muito ligado ao quê? A conquista de guerras, de terras, por exemplo, né? Você tinha, porque antes do feudalismo, né, na antiguidade, você tinha uma produção voltada fundamentalmente, não tinha de um mercado, tá? Não produzia mercado, não era o circuito mercadológico. O escravismo clássico na antiguidade, por exemplo, é o quê? Tarefas domésticas, tarefas de internas e tal, né? Ou de manutenção do Estado, tudo isso, né? Instrumentais. Não era produção de riqueza para mercadoria, você não tinha constituído no escravismo ainda um mercado. Então, isso é anti-feudalismo, inclusive. E eram motivadas por conquista de terra, por dívidas, por exemplo, né? É isso que motivava o escravismo clássico. O colonial, não. O colonial, você tinha ali um projeto de Estado, tá? É um projeto de economia política da colônia. Tá? Então, primeiramente, né, o tráfico de escravizados era um grande negócio, né, um negócio transnacional, controlado pela Inglaterra, né, então você tinha um tráfico que era uma empresa importante, né, e a produção que você tinha aqui no Brasil, você tinha monocultura, você tinha uma de plantation, né, plantagem, a produção de cana-de-açúcar em larga escala, né, de açúcar que era vendido, né, no mercado internacional. Enfim, se você pegar, por exemplo, né, a lógica da produção do escravismo colonial no Brasil não difere muito do agronegócio hoje no Brasil, tirando o trabalho escravizado, né? Alguns casos tem trabalho escravizado também, né? Mas o que é? A produção de commodity. Commodity mercado mundial, é isso. Tá? Então, a diferença, você tem algumas diferenças, né? O Estado controlava, a metrópole controlava isso, produzia o quê? Né? Produzia em grande escala cana-de-açúcar, açúcar que era vendido no mercado internacional, e aquilo, né, gerava as riquezas, as receitas para a metrópole, então, poder manter a economia colonial, era isso. Né? A diferença é exatamente essa, é um Estado, né, que bancava essa estrutura de produção com o objetivo de intervir no mercado mundial.
O clássico não, da antiguidade não, era diferente, né? Você tinha outras lógicas, né, que governavam isso. Não estava voltada à ideia do mercado, era mais de conquista de terras em guerras, por exemplo, e tudo isso. Denis, eu imagino que no próximo encontro, né, se desenvolva um pouco mais sobre essas contribuições para pensar caminhos de possibilidades, né, da Revolução Brasileira. Então, Luciana Oliver traz uma questão para a gente também, aqui, quais poderiam ser as contribuições da metodologia do Gorender para analisar a sociedade atual brasileira e entender o racismo atual do Brasil. Eu acho que uma das contribuições, Luciana, é o seguinte, é que se você partir do pressuposto, né, que essa maior produção do escravismo colonial, né, estabelece, né, como classes sociais, senhor escravizado, escravizado, o escravizado, né, é o africano que veio para cá, e ele quer para cá nessa condição, ele vem forçado para cá, né, você tem o quê, né, a formação das classes fundamentais dessa produção a partir de uma diferenciação de raça, de diferenciação étnica. Né? Isso é muito interessante. Porque o que eu quero chamar atenção aqui, né? É muito interessante isso. O Gorender não aprofunda muito isso, mas acho que isso é derivado do pensamento dele. Veja só, né? Quando pensa em racismo, tá? Veja, o racismo é originário justamente dessa formação social brasileira, no qual as classes produtoras, as classes do trabalho, são racializadas. Nesse aspecto, por exemplo, esse debate que ocorre muitas vezes no debate do movimento negro, raça ou classe, não tem sentido. Porque a classe no Brasil é racializada. Quando eu penso classe, isso é muito interessante de pegar. Veja, o Marx, ele trabalha tem uma questão muito interessante do marxismo. As categorias são abstratas, mas ela tem uma existência concreta histórica. Então, classe é uma categoria abstrata? Ela é. Só que ela tem uma existência histórica concreta. Quando eu falo classe trabalhador, classe operária, no Brasil, ela tem um perfil específico. Ela tem uma origem histórica. Então, não tem como você pensar classe social no Brasil sem pensar a dimensão racial. A classe é racializada. Então, raça e classe não são categorias que são distintas. Isso é uma bobagem, é um erro, né, que se vê na esquerda. Não é classe, não é raça. Não, nada disso. Se eu penso em classe, eu penso em raça. Se eu penso em raça, eu penso em classe. Não porque eu quero, não é porque eu desejo isso. É uma questão histórica. Porque quem veio para trabalhar aqui foi a população africana escravizada. Né? Veio para cá nessa condição como trabalhador. Tá? E aí você vai pegar, por exemplo, né, isso, né, não está muito no Gorender, está em outras obras, na própria transição para o capitalismo, todo o processo de constituição de um grande exército de reserva de mão de obra que contribuiu para rebaixar o valor médio do trabalho, ela se deu também pela racialização. Quando você, por exemplo, incentiva a vinda de imigrantes para cá, para ocupar os postos de trabalho abertos com fim de escravidão, então você branqueia a classe operária, né? E essa população negra escravizada, ela é jogada o quê? Jogada no subemprego, no desemprego. Um trabalho precário, né? Que vai funcionar como um grande exército de reserva da mão de obra que rebaixa, né, o valor da mão de obra. E isso contribui para quê? Contribui para um rebaixamento médio do valor da mão de obra, possibilitando uma superexploração do trabalho, um aumento da mais-valia. Então, aí você vai observar, né? Porque, veja, quando você vai pegar um comportamento racista, né? Por exemplo, imaginar uma pessoa negra na universidade. Como assim esse cara aí está maltratado e tal, né? É porque na formação social ontológica, né, pegando o que o Gorender fala, os maiores produção criam situações que levam a certas categorias ontológicas do ser humano. Na formação ontológica, esse pensamento humano, racista, né? O lugar daquela pessoa negra não é na universidade, é no trabalho precário, é como faxineira. Só está lá na universidade para limpar a sala, não é para ser aluno ou professor, muito menos. É esse lugar que está cristalizado nessa imagem. Por que está assim? É porque dessa forma, né? Não é uma deformação comportamental, pode ser também, claro, né? Mas porque tem uma origem histórica, tá? Porque foi assim que foi constituída. A história do Brasil, né? A história da população do Brasil começou assim. Dessa forma, vieram para cá, para os escravizados, e depois foram jogados como subempregados ou trabalho precarizado, ou desempregados, jogados fora, por excluir do trabalho formal. Tá? Então, é a partir dessa constituição histórica, desse fenômeno histórico, que possibilitou, inclusive, né, um aumento brutal da mais-valia, que constituiu esse racismo estrutural no Brasil. E aí você entender, né, que isso decorre de uma forma de produção, né, que o Marx, assim, veja, é claro que a gente vai pegar as consequências
dessas modos de produção são terríveis, né? Exploração, violência, etc., né? Mas isso não decorre de um problema ético, que chama muita atenção disso. Não é uma questão ética, não é uma questão moral, não é isso, tá? Não é esse problema, tá? E isso decorre de uma forma de organização social. Então, uma forma de organização da produção social. Então, capitalismo significa isso mesmo, né? Produz riqueza a partir dessa lógica. Então, a constituição de sujeitos, né, hierarquicamente diferenciados, aí no caso racial, por exemplo, ele não é uma deformação, nem tampouco é uma anomalia. Pelo contrário, ele é lógico, ele é funcional ao sistema. Então, o racismo, ele é funcional ao capitalismo, a partir do Gorender. Assim como ele foi funcional à manutenção do modo de produção do centro colonial. Outra pergunta, deixa eu ver. Perfeito, Denis. Tem mais uma aqui, do Celso, né? Se é possível traçar um paralelo entre esse argumento, o argumento de Jacob Gorender e Gessé Souza, já que ambos confrontam as obras de Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Não é diferente. O Gessé Souza, ele é weberiano, né? Abertamente weberiano. Tá? O Gessé Souza, ele vai trabalhar da seguinte forma, né? E tem uma parte do Gorender que critica o Weber, né? O Gessé de Souza vai dizer que ele vai pensar como é que foram constituídas as estruturas políticas do Brasil, a partir, evidentemente, do escravismo, tudo isso, e vai levar em consideração essas opressões, mas o foco dele não são os modos de produção, não é a forma de produção de riqueza, mas a constituição das estruturas institucionais brasileiras, né? Como é que isso vai reverberando na forma de construção da sociabilidade. O Gorender critica essa visão weberiana. Ele vai dizer o seguinte, né? Embora ela apresente possibilidades analíticas interessantes, né? Ao desconectar da dimensão da produção material, ela pode chegar no limite, por exemplo, que basta uma reforma radical na estrutura institucional que você resolve o problema, e não é bem assim, né? A estrutura institucional ela é produto de uma lógica, tá? Então eles criticam, você tem razão, ambos criticam o Freire, o Buarque de Holanda, mas a partir de uma outra perspectiva, tá? De uma outra lógica, né? O Gessé de Souza, por exemplo, ele critica o Sérgio Buarque de Holanda, dizendo que não é só o Brasil que tem essas dimensões, que ele vai falar de um patriarcalismo, tudo isso, né? Isso é uma coisa que acontece em várias outras realidades, né? Só que quando ele vai fazer isso, ele está pegando muitas relações institucionais de poder, tá? Ele vai centrar muito nesse aspecto, o Gessé de Souza. As práticas de poder político, né? A formação da instituição de poder político. Então, o foco dele é outro. Tá? Então, ele está mais próximo à visão weberiana, crítica, tá, do que do marxista. Então, abra aí para você fazer as suas considerações, e aí a gente vai se encaminhando aqui para o final. Bom, gente, tem o que é interessante do Gorender, né, é que ele demonstra que o marxismo ele possibilita que você, primeiramente, né, tenha uma ferramenta metodológica, um instrumento metodológico teórico muito rico para compreender os fenômenos, né? Muito mais do que você meramente repetir dogmas. Então, você entender as singularidades. E, para isso, é necessário que você entenda os fenômenos históricos na sua singularidade. Por exemplo, o que ele vai falar, assim, né, em certo momento, a economia política, ela estuda os modos de produção. Eu até falei isso em um certo slide lá, né? Então, a ciência é uma produção da economia política, tá? Agora, não significa, né, que ela fica apenas no geral, no abstrato. Tá? Chama muita atenção disso. O marxismo trabalha com categorias abstratas, mas sempre elas têm uma existência concreta histórica. Se você não fizer essa operação, esse percurso de sair das categorias abstratas teóricas e ir para a tonalidade histórica concreta, com essas condições históricas, você não consegue entender esse processo. Né? Você pode ficar numa dimensão teórica, dedutiva, abstrata, e aí você tem pouca relação com a realidade, né? E essa questão do marxismo, por que isso acontece? Né? Porque o objetivo do marxismo, volto a dizer, não é só interpretar a realidade, mas transformá-la. Então, uma sociologia, um pensamento social que fica preso apenas na definição de categorias abstratas, né? Apenas a compreensão teórica, tá? Num diletantismo, ele pouco contribui para a resolução dos problemas. Né? Então, a gente consegue entender esses processos todos. Né? Por exemplo, né, vamos pegar uma situação muito interessante assim. Nós estamos acompanhando agora toda essa discussão
aí das eleições, né? Tudo isso aí e tal, né? Veja, qual que é o debate que se faz? Né? Vamos retomar, então, né, depois dessa crise toda, desse governo Bolsonaro, vamos retomar, então, uma reconstrução no Brasil, como aconteceu em 2003, né? O Marx fala no Desoto Brumário, né? A história não se repete, a não ser como tragédia, como farsa. Da mesma forma, por exemplo, que não seria possível, né, o Bolsonaro, embora fosse a intenção dele, retomar o regime militar, ele quer fazer isso, mas não vai retomar, porque o Brasil não é mais o Brasil de 74, é outra coisa, o Brasil agora, tá? Ainda que tentasse um golpe, etc., as condições seriam outras, né? Seriam diferentes e tal, né? Da mesma forma, também a gente pode pensar que é possível agora a gente pensar a reconstrução do Brasil, né, uma retomada da democracia, até do setor progressista, como aconteceu em 2003, que as condições são outras agora. Tá? E para isso, então, é necessário, né, isso temos marxistas, você sempre analisar as condições históricas de cada momento, né, os fatores. Tal. E é o que é fundamental, são as classes sociais, né, os setores sociais estão se articulando diante do modo de produção capitalista. A diferença, alguém falou do Terceiro de Souza, né? A diferença que tem de uma visão weberiana, como o Terceiro de Souza apresenta, é muito boa, né? De certo, tem uma visão muito bem sofisticada, de uma visão marxista, né? É que a política ela não se resume às classes reinantes, tá? Com o conceito de níveis pulantes, que é o marxista. Não se resume apenas aos agentes que operam os aparatos políticos, tá? Esses agentes que operam essas instituições políticas, aparatos políticos, eles são condicionados pelas formas que o capital se realiza. O capital ele tem uma forma de se realizar, de reproduzir, de atuar, né? E, evidentemente, isso vai criando condições objetivas em relação à relação de trabalho, que a partir dessa condição que tem que ser analisada, tem que ser observada, é que você vai ver, então, como é que essas instituições se movimentam. Né? Então, por exemplo, a gente pode falar o seguinte, mas não é possível a gente retomar o sindicalismo nos anos 70, como aconteceu? Não é possível mais fazer aquilo lá. Tá? Por que não é mais possível? Porque não é mais assim que a capital se produz e reproduz. Nós não tem mais a grande indústria, nós não tem mais as grandes plantas industriais. A classe operária hoje não é a mesma coisa nos anos 70, não é mais, né? Não existe mais isso. Tem um filme muito interessante que eu recomendo, né? Que não sei se alguém já assistiu, que chama Eles Vão do Black Tie, né? Do Léo Hirschman, né? Que fala da greve de 79, onde foi assassinado o Santo Dias, né? Uma greve metalúrgica, tá? Esse filme se passa numa periferia de São Paulo, né? Aqui onde eu moro, né? Uma periferia de São Paulo. E naquela época, as periferias das cidades, das grandes cidades, como São Paulo, elas formavam em torno das fábricas. Então, havia aquela indústria, né, ali, né, que é uma indústria que era de tubo de televisão, não existia mais isso, né? E aí os operários, né, ocupavam os terrenos em volta para ficar próximo do lugar de trabalho. O que vai acontecer, então? A indústria, o que aconteceu na indústria, na fábrica, acabava tendo impactos no bairro periférico. Então, quem morava no bairro ou era operário, ou era um familiar de operário, filho, etc. Tal. O boteco ali, quem ia no boteco lá tomar cerveja, tomar uma cachaça, eram os operários após a saída, enfim, né? Você tinha ali a escola pública, ali, tudo isso. Então, uma greve como aquela impactou o bairro, impactava o bairro, né? Você tinha impacto no bairro, né? Hoje, você vai na periferia, não é mais assim. Né? Você vai na periferia, ninguém mais é operário. Uma parte pessoal o quê? Né? Trabalha como bico, trabalha, né? Mercado informal e tudo isso, é outra coisa. Tá? O que não significa que ela acabou de classe, não, ela existe ainda, só que a morfologia da classe trabalhadora é outra coisa, é diferente. Então é necessário, né, a gente aprofundar, entender, a partir dessas condições objetivas colocadas pelo capitalismo nessa fase atual, como é que funciona essa classe trabalhadora, quais são os elementos, né, que são possíveis ser mobilizados para ela se organizar e confrontar o capital. Não adianta querer repetir modelos dos anos 70. Né? Isso é muito importante. Por isso que o Gorender, quando faz essa discussão aqui, veja, né, o que foi debatido nas experiências das internacionais, das revoluções socialistas no leste europeu, né, nas tentativas de revolução na Europa, não serve para o Brasil. Isso é importante de entender, claro, não serve para o Brasil, o Brasil é outra coisa, o Brasil tem outra história. O Brasil tem outras condições colocadas. Né? Então, isso não significa você não ser marxista. Pelo contrário, isso é ser marxista. Tá? O dogma é antimarxismo. Ser dogmático é ser antimarxista. Pelo contrário. Né? Então, quando o Gorender vai e fala, olha, vamos tentar entender o Brasil. Que Brasil que é esse aqui? Né? Como é que se forma esse Brasil? Tá? Ele se forma a partir da mão de obra escravizada. Quem constrói o Brasil são os escravizados. Né? Em que condição?
né, num tipo de produção que é essa aqui, que ele vai tentar categorizar, ele vai desvendar tudo isso. Então, para entender o Brasil, como ele é, você vai, por exemplo, vai pegar, né, as igrejas que tem ali, né, lá em Minas Gerais, históricas, né, em todas as cidades, todas construídas com mão de obra escravizadas. Tá? Essa presença católica forte no Brasil, como é que ela chega, né, do ponto de vista até institucional, né, a partir da mão de obra escravizada, vão construir isso, né, as estradas, enfim, quem constrói o Brasil, quem vai desvendar o Brasil é esse escravizado africano, né, que vai vir numa condição colocada a partir desse modo de produção. Como é que isso impacta essa área brasileira? É isso que está trazendo. Então, isso não é meramente, né, um exercício historiográfico, né, mas vai entender o Brasil. Então, quando faz esse mergulho histórico, vai entender o que significa isso, vai verificar como é que isso foi dando transições, ou dando percursos até chegar aos dias atuais, para a gente entender as raízes desse país. E aí, a partir daí, sim, você pensar qual a forma mais eficaz de intervenção. Né? Por isso que leituras como essa, do Gorender, Clóvis Moura, né, e outros, tá, são muito importantes, que eles vão trazendo contribuições para que a gente possa entender de fato que país que é esse, e aí sim, né, a partir dessas compreensões, quais são as estratégias mais eficazes que a gente tem de intervir e transformar a realidade. Então, já agradeço aqui imensamente, né, tanto em nome do grupo aqui do G-Gramsci, dos participantes aqui do curso e de quem vai acessar depois também esse material aqui, que é também a nossa contribuição nesse processo, né, socializar o conhecimento que você trouxe aqui em diversos elementos, né, diversas contribuições importantíssimas a partir do Gorender para a gente pensar aqui agora no prisma, né, de fazer uma análise concreta da situação concreta, né? Então, essas contribuições aqui já foram valiosíssimas. Então, em nome de todas e todos e todos, agradecendo todo mundo aqui, né? Tecendo elogios aqui no chat, excelente aula, gratidão, grande aula, e traduz aqui realmente esse sentimento, né, de receber essa contribuição, tá? Então, obrigada, a gente vai encerrar por aqui e contar com você aí no próximo encontro, né, para trazer mais essa riqueza de contribuições que a gente recebeu aqui, iniciou hoje essa conversa com você, tá bom? Obrigado. Obrigada, tchau. Tá, gente. Até a próxima, até o próximo encontro.